Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos dar início à tecnologia de alimentos, mas de uma forma mais específica. Igual hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia do leite e seus derivados, mas na aula de hoje a gente vai tratar mais sobre a tecnologia do leite, tá? E aí eu vou disponibilizar uma outra aula com a continuação. Então, gente, eu vou falar para vocês aqui alguns dados importantes. Em 2018, o dado mais recente que eu consegui fechado foi este de 2018. O Brasil tinha produzido 35,1 bilhões de litros de leite. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o quanto de leite que o Brasil não produz. E ele é o terceiro maior produtor mundial e fica atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. E Rondônia é o oitavo estado na produção brasileira de leite, sendo que ele é o primeiro, né? Ele está em primeiro lugar como o maior produtor da região norte. Rondônia produz cerca de 2,6 milhões de litros de leite por dia. E as regiões que mais produzem, até recentemente, Jaru ficava em primeiro lugar, mas Nova Mamoré ultrapassou esse dado. E aí Nova Mamoré está em primeiro, seguido de Jaru, Ouro Preto e de Paraná. Então, assim, além de Nova Mamoré, a região que mais produz é aquela região ali ao redor de Paraná, né? Pega Jaru, Ouro Preto, Paraná, Alvorada, Médici, até Cacoal, tá? Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho do leite, né? A definição de leite é produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Essa definição é de acordo com o artigo 235 do RISPOA, que é aquele regulamento de inspeção industrial de produtos de origem animal. O leite, já assim, vocês me perguntam, mas tá, se o leite é definido como o produto da ordenha de vaca e as outras espécies? Então, segundo o regulamento, o leite também pode ser o produto, né, oriundo da ordenha de cabra, por exemplo, búfala, outros animais, ele também é denominado leite. Porém, ele deve vir acompanhado com o nome da espécie. Por exemplo, se eu falar leite, você vai entender, você já tem na sua cabeça que o leite é de vaca. Só que se for um leite de uma outra espécie, eu vou sempre denominar como leite de búfala, leite de cabra e assim por diante. É permitido, tá, que ocorra a mistura de leite de várias espécies. Como a gente sabe, muitas propriedades têm a produção tanto de leite de búfala como leite de vaca, né, e entregam para alguns estabelecimentos. É permitido que seja misturado, tá? Esses dois tipos de leite, mas desde que lá na comercialização, na embalagem de comercialização, esteja bem descrito na embalagem. Se vocês forem em supermercados grandes, vocês vão encontrar o leite de cabra. É muito comum, ele não é um leite barato, mas ele é muito comum de encontrar, porque pessoas que têm uma intolerância à lactose, às vezes procuram, né, esse leite. Então, assim, vocês vão encontrar como leite de cabra, e não apenas como leite. Mas se vocês forem olhar uma caixinha com nome de leite só, vocês vão ver que ele é leite de vaca. Outras definições que a gente pode encontrar de leite mais generalista, né? Leite é aquela secreção produzida pela glândula mamária das fêmeas dos mamíferos para alimentar as suas crias. Então, todos os mamíferos têm a produção de leite pela glândula mamária, tá? Só que o leite para consumo, leite é o leite de vaca. E aí, quando for consumir um outro tipo de leite, é o leite de cabra, leite de búfalo, de acordo com a espécie. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que ingerem leite de égua. O leite de égua, ele é muito parecido com o leite de vaca.
Leite de vaca não, desculpa. Ele é muito parecido com leite de humanos, tá? Leite da mulher. Então, muitas crianças recebem o leite de vaca, muitos bebês, né? Principalmente crianças que não receberam o leite da mãe nos primeiros momentos, que é chamado de colostro, né? Então, o leite de égua ele é muito rico em imunoglobulinas, igual o leite de humanos. E o leite, ele é rico em moléculas energéticas, proteínas, sais minerais e vitaminas. Se vocês já foram lá na plataforma, na aba atividades, vocês vão ver que tem uma atividade lá pedindo para vocês descreverem a composição completa do leite, tá? Vão escrever lá com riqueza de detalhes o que compõe o leite, tá? A composição do leite. Então, se vocês já fizeram o trabalho antes de chegar nessa aula, vocês já estão sabendo o que é. Se vocês não fizeram o trabalho ainda, recomendo que vocês pausem agora a aula e vá fazer o trabalho, tá bom? Então, gente, vocês precisam ter em mente a diferença desses três termos: colostro, leite de retenção e leite. O colostro é aquela secreção que não é tanto um leite, né? É uma secreção. Alguns animais você vê que é uma secreção bem clarinha, porque é literalmente imunidade que tá passando pro bebê, tá? É aquela secreção que a mãe, né, libera até algumas horas após o parto, dependendo até 12 horas após o parto. Mas o bebê, no caso, o animal, enfim, o filhote, ele tem que consumir esse colostro em até 6 horas após o parto. Porque depois disso, vai diminuindo a quantidade de imunoglobulinas, né? E aí vai começando a ficar mais nutritivo, no caso, para ele se manter, do que mais para a imunidade do animalzinho, entendeu? Então, assim, o colostro, ele tá relacionado mais com a imunidade do animal, tá? Da imunidade do bebê, entendeu? Porque a mãe passa toda a imunidade pro bebê nesse momento. Já o leite de retenção é aquele leite que ele é secretado que, tipo assim, antes do parto, né, algum tempo antes do parto, você vê que os animais, eles começam a liberar um pouquinho de secreção na glândula mamária. Aí você consegue ver uma secreção até umas 4 semanas antes, né, 4 semanas antes do parto. Essa secreção é chamado leite de retenção, tá? E outra coisa que é importante, uma vaca, por exemplo, uma vaca que está em época de colostro, certo? E que está na época com leite de retenção, ou seja, um mês antes do parto, ou aquela uma semana após o parto, uns 10 dias, né, 15 dias, esse leite ele não é aproveitado, tá? Esse leite ele é convertido, no caso o colostro total, para o feto, e não pode tirar o leite dessa vaca, no caso do leite de retenção, tá? E o leite é a secreção que eu falei para você, tão oriunda da ordenha de vacas sadias. E esse é o leite que vai ser encaminhado para o laticínio, é o leite que vai ser consumido pelo ser humano, é o leite que vai ser aproveitado para fazer derivados, tá bom? Então, gente, tão importante quanto o leite, né, é saber obter o leite. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ordenha agora, tá? Pra gente poder entrar nas especificações depois. Mas vamos falar um pouquinho sobre a ordenha. A ordenha, então, ela pode ser feita de forma manual ou mecânica e tem o objetivo de trazer um leite, né, mais saudável e de qualidade e menor carga bacteriana, tá? Esse é o objetivo da ordenha higiênica, tá? Então, assim,
realizar a ordenha da forma mais higiênica possível faz com que o leite se torne um produto de qualidade. Se você respeitar esses fatores, você terá uma matéria-prima de qualidade para a indústria, tá? E a indústria gosta de produtos de qualidade, então a chance de você ter uma bonificação por conta disso é muito grande. A gente não vai falar sobre isso, né? Sobre a parte de modelos de ordenha, enfim, só que eu trouxe para vocês verem, tá? Como que funciona. Não é da parte de tecnologia em si, né? Mas eu trouxe para vocês verem, porque lembra que eu falei, ó, a tecnologia não vai além da indústria, né? Ela vai desde lá da propriedade rural. Então, assim, ó, a gente tem a ordenha manual, que é aquela tradicional lá, né? Que você acorda de madrugada, vai lá, senta no tamburetinho e vai tirar leite com a mão das vacas lá e tal. E tem a ordenha mecânica, que as propriedades, hoje em dia, os produtores de leite, a maioria dos produtores de leite estão investindo em ordenha. E existem vários tipos de ordenha, né? Modelo de ordenha. Pode ser a modelo em tandem, que é essa que é com bezerro ao pé. Então, ali o bezerro ele fica perto da vaca durante a ordenha. Tem a modelo espinha de peixe, né, que as vacas ficam mais inclinadas, em posição inclinada. Tem as em paralelo, que elas ficam lado a lado uma outra. E tem a carrossel, que essa daí é o sonho de todo produtor de leite, né? Essa ordenha carrossel. E assim, ela é a mais cara de todas, mas é o sonho de todo produtor de leite. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre a preparação para a ordenha, né? Antes de você pensar em ordenhar a vaca, você tem que pensar que ela tem que estar no ambiente limpo. Vocês têm que estar no ambiente limpo, não é verdade? Vocês não vão querer tirar leite, vamos supor assim, manual, num lugar desse, não é verdade? Então, assim, você tem que pensar no ambiente limpo, tá? E assim, eu sei que quando a gente fala em ambiente limpo relacionado à ordenha, a gente pensa mais na ordenha mecânica. Mas você pode sim fazer ordenha manual em um ambiente limpo, tá? É só você querer. Só você ter aquele cuidado, só do curral já ser coberto já ajuda, principalmente no tempo da seca. Então isso é uma coisa que vocês podem tentar, né? Utilizar o ambiente limpo, tanto na ordenha manual quanto na ordenha mecânica. Conduzir os animais com calma. Não adianta nada você ter uma ordenha limpinha, perfeita, mas você ter um animal estressado. Para começar, a vaca, se ela estiver estressada, nem dá leite, ela não dá. Então, assim, isso é uma coisa que vocês também têm que levar em consideração. Uma coisa importante também, gente, é vocês colocarem as vacas de acordo com o estado delas, certo? Então, assim, as vacas de primeira cria, colocar elas primeiro, para serem ordenhadas primeiro. As vacas depois, que mesmo que sejam já segunda cria, mas sejam vacas sadias, tá? Que você fez o teste ali da mastite, você constatou que ela não tem mastite subclínica. Depois, você vai tirar leite daquelas vacas que estão com mastite subclínica. Depois, as vacas em colostro. E depois, as vacas com mastite clínica em tratamento, tá? Lembrando que essas duas últimas, você não vai utilizar o leite delas, tá? Essas duas últimas você vai descartar esse leite, porque ele não é viável para consumo. Aqui, nessas com colostro, vocês também podem utilizar, acrescentar aquelas que a gente havia comentado do leite residual, que elas estão no último mês de gestação. Mesmo estando com bezerro ao pé, né, igual a vaca de leite, é muito comum ela desmamar o bezerro no último mês, né, para poder ter o outro bezerro, mas vocês podem acrescentar essas vacas aqui também, porque você precisa esvaziar essa vaca, né? O bezerro ele não dá conta de mamar todo o leite. Gente, uma outra coisa super importante,
não adianta nada eu ter um ambiente limpo, eu colocar as vacas no jeito certo, né? As vacas com leite que eu sei que é bom e as que o leite vai ser descartado certinho, mas eu não ter um ordenhador perfeito. Eu sei que não existe esse termo, né? Nada é perfeito. Só que a gente tem que procurar o mais perfeito possível. Por exemplo, se eu colocar um ordenhador lá que não gosta do trabalho, ele não vai executar o trabalho direito, vai acabar estressando as vacas, não vai fazer nada do jeito certo, vai fazer de qualquer jeito e isso vai prejudicar a qualidade. Por exemplo, na época que eu estava fazendo a disciplina de higiene, né, inspeção do leite, a gente foi visitar uma propriedade. E essa propriedade era a mãe, a filha e o marido. E aí, o marido não mexia com leite, ele não gostava. Quem mexia era a mãe e a filha. E as duas acordavam 4 horas da manhã, todo dia, e iam para a ordenha. Elas tiravam leite até de búfala, para você ter uma ideia. É uma propriedade que eles fazem, inclusive, subprodutos, né, de búfalo. Então, assim, e elas gostavam de verdade de mexer. E ele falava que ele não ajudava. Uma vez eu até questionei, eu falei, nossa, mas você não ajuda. Não ajuda porque eu não gosto. E elas gostam, então elas mexem. Aí ele até falou que não dava uma renda muito grande, porque eles mexiam com gado de corte também. Ele falou assim que não era tão rentável, mas elas gostavam, entendeu? Então, assim, você tem que gostar pra fazer. Então, o ordenhador, ele tem que gostar, tá? Tem que ser calmo, tem que ser cuidadoso, não fazer as coisas de qualquer jeito. As roupas dele tem que estar limpa, não adianta nada você ir de qualquer jeito, uma roupa que você usou no dia anterior, ou aquela roupa que você usou no dia anterior o dia inteiro, aí caiu na bosta de vaca e rolou lá. Aí no outro dia, aí você só pendurou assim no varal, no outro dia você vestiu a mesma roupa. Não, você tem que usar uma roupa limpa, é um ambiente limpo. Por mais que seja num curral, o ambiente da ordenha é limpo, ele é todo na cerâmica, certinho, então ele é todo limpo, né? Outra coisa, se você vai fazer a ordenha de manhã e de tarde, também, se for usar a mesma roupa, tenta não sujar, né? Para manter o local realmente limpo. E usar uma roupa adequada também. Não adianta você ir de chinelo de dedo, short jeans e camiseta regata, né? Então, é um local assim, você está mexendo com algo que as pessoas vão ingerir. Pensa dessa forma. Alguém vai tomar aquele leite. Então pense que você tem que ajudar na qualidade daquele leite. Então arrumem, que tem muita gente que tem macacão para poder tirar, né, o leite. Tem gente que usa camisa de manga comprida, bota branca. A bota branca é extremamente importante, manter limpo também. Então, assim, a bota branca, eu sempre brinco, é o sinônimo da higiene realmente, né? Porque se a bota tiver branquinha, é porque você tá limpo. Tem isso. Lavar bem as mãos antes da ordenha, água e sabão, antes da ordenha com água e sabão, e não tocar em materiais usados, né? Só que assim, não é só lavar a mão, tá, gente? Vocês estão vendo aí essa mão, essa foto? Já imaginou vocês estarem em casa e bebendo leite e foi uma mão dessa que tirou o leite da vaca? Essa pessoa, ela tá com varíola, tá? A varíola bovina, ela é muito comum. Aqui em Seringueiras tem casos de varíola, só que os produtores não notificam, tá? E é até uma coisa ruim isso, os produtores têm que notificar pra gente, sim, os casos de varíola, tá? Tem muitos casos, esse ano mesmo já atendi um caso, agora na época de quarentena. E aí é transmitido para outras vacas através da mão do produtor. Então pensa, às vezes só uma vaca tinha, às vezes você comprou a vaca, ela veio doente. Aí você vai e começa a tirar leite dela e você passa pro seu rebanho inteiro, entendeu? Então assim, você tem que tomar cuidado. Tá com a feridinha na mão, tá com um corte na mão, usa uma luva pelo menos, entendeu? Para poder evitar a contaminação. Então, após preparar a ordenha e o ordenhador tá tudo ok, com as mãos limpinhas lá,
a gente tem que fazer a preparação do animal, certo? Então, tudo começa com o pré-dipping, né? O pré-dipping, ele consiste no que? Você mergulhar os tetos em uma solução desinfetante, ou a base de cloro, ou a base de iodo, ou a base de clorexidine. Essa daí da foto provavelmente é clorexidine, porque tá fazendo uma espuminha. Se acaso os tetos das vacas, porque às vezes é assim, se for na época da chuva principalmente, elas vão acabar deitando no local que suja, ou com a pastagem molhada, depois acabam indo para o local que suja. Então, assim, ou até aquelas vacas que ficam embaiadas, né, acaba grudando ali, mas embaiada é ainda mais fácil de limpar. Vocês vão poder lavar sim, mas a recomendação é que não lave, que realmente faça só o pré-dipping, tá? Mas aí vocês podem lavar os tetos se o útero estiver muito sujo, mas apenas a região dos tetos, tá? Outra coisa, você pega ali uns 2, 3 papel toalhas. O papel toalha ele tem quatro lados, certo? Então entenda que cada lado, cada ponta do papel toalha você vai enxugar um teto. Aqui, ó, utilizar as partes diferentes do papel toalha, não utilizando a mesma parte para os diferentes tetos. Então, isso também é importante, para você não levar a contaminação de um teto para o outro. Após o pré-dipping, vem algo tão importante quanto o pré-dipping, tá? Que são os testes de mastite. Mas, primeiro, vamos entender o que é mastite. Tá aí, ó, tá vendo que a vaquinha tá toda interessada em saber o que é a mastite, né? Então, vamos lá. A mastite, então, é a principal doença de rebanho leiteiro, tá? Você pensa em rebanho leiteiro, você pode pensar em mastite. Todo mundo tem que fazer o teste de mastite antes da ordenha. A mastite é a inflamação da glândula mamária e pode ser ocasionada por bactérias, fungos, vírus, agentes químicos, traumas, vários fatores, certo? Trauma, inclusive, gente, ó, o trauma pode ser, inclusive, por conta da ordenha desregulada, ou às vezes você tira lá as teteiras sem desligar o vácuo, você acaba causando um trauma no teto e pode gerar uma inflamação, tá? Causa grande impacto econômico, porque tem queda na produção de leite, né? Se aquela vaca, por exemplo, tá com a mastite clínica, o leite dela vai ser descartado. Ou se ela perde um teto, né? Porque tem animais que perdem teto, que inflama tanto que faz a vaca perder o teto. Interfere na qualidade do leite também. Pode causar um leite extremamente ácido. E isso não é tão bom, né, para a indústria. E também é um problema de saúde pública, porque algumas doenças podem ocasionar a mastite e ser transmitidas para o ser humano também. Então, gente, a mastite ela pode ser dividida então em mastite clínica, tá? Que é a inflamação visível do útero e dos tetos. Então, você observa, às vezes, um teto inflamado, um útero quente, né? Com aqueles sinais de inflamação, avermelhado, até sangue, ou pus, né? Então, isso é bem visível numa mastite clínica. E temos a mastite subclínica, tá? Que é a que tem muito por aí. Tem mais... o rebanho hoje, 70% as vacas têm mastite subclínica. E aí, como que descobre que é a mastite subclínica? Através do aumento das células somáticas, né? As células somáticas são os leucócitos. Os leucócitos, eles agem em inflamação, né? Em alguma agressão ao organismo. São as células brancas. As células brancas, elas atuam como defesa do organismo. Então, se tem uma inflamação na glândula mamária, vão migrar leucócitos para lá. E aí, quando faz a contagem de células somáticas, se tiver alterado, vocês vão ver aqui nessa mesma aula, o padrão, né, aceitável de células somáticas, tiver acima disso, vocês já vão ver que tem um animal com mastite subclínica ali, certo? Aí vocês podem ver essa piramidezinha aí, ó. Enquanto tem 3 vacas com mastite clínica no rebanho,
Vamos contar quantas vacas estão com subclínica, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Enquanto tem 3 vacas com mastite clínica, tem 30 a mais com mastite subclínica. Aí vamos contar aqui as vacas sadias, né? No rebanho de vacas sadias. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Então, ó, 42 sadias, 33 subclínicas e 3 clínica. Então pensa, ó, tá uma mescla bem grande aí, mas vocês viram? A chance de ter vaca com mastite subclínica na propriedade é 30 vezes mais fácil do que ter uma vaca com mastite clínica. Imagine quantas vacas, quanto leite de vaca com mastite subclínica não são distribuídos por aí, né? Então, quais os fatores podem interferir, né, na mastite? O que pode levar a uma vaca a ter mastite? Então, é um conjunto de fatores. Então, micro-organismos, ambiente, a vaca, o erro de manejo, que pode ser o homem, né, também. Então, assim, várias formas podem ser... A vaca pode ter mastite, desencadear mastite por vários motivos, né? Por exemplo, manejo, né? Se você ordenha a vaca e já solta ela para o pasto, não dá uma ração para ela, o que vai acontecer? A vaca vai andar um pouquinho, beleza, vai deitar, entendeu? E o que acontece? Após a mastite, após a ordenha, o esfíncter do teto, ele fica aberto, ele demora até 1h30 para fechar. Então, assim, você precisa fornecer uma alimentação para que essa vaca possa se alimentar e aí ela vai ficar de pé por um tempo, até que aquele esfíncter esteja completamente fechado, certo? Outro fator, o ambiente. Não adianta nada você ter uma ordenha legal, tudo certinho ali, beleza, mas onde a vaca fica durante o dia é um barreiro só. O curral onde ela fica ali aguardando também é super sujo, entendeu? Então, vários são esses erros. Por exemplo, se você tem um curral sujo, você vai e a vaca fica lá esperando, aí ela deita. O que acontece? Já tenha suja ali os tetos, né? Então isso já prejudica, já pode desencadear uma infecção por ali. Aí outra coisa, aquela questão lá da linha, né, das vacas, você primeiro fazer as vacas sadias e depois as vacas doentes, também está relacionado a isso. Porque, por exemplo, se você colocar de forma qualquer ali, você faz uma vaca sadia, você ordena uma vaca sadia, aí você vai, já muda a teteira para uma vaca doente. Aí depois você já volta numa sadia. O que acontece? Tem a transmissão através da própria teteira. Então, vários fatores podem desencadear. Por isso que é importante fazer os testes de mastite todos os dias, né? Para poder evitar essa contaminação. Porque quando você detecta uma vaca com mastite clínica ou a mastite subclínica, você já sabe o que você tem que fazer. Já sabe como você vai manejar, certo? Então, vamos aos testes de mastite. O teste da caneca é o teste mais simples possível, que você não precisa comprar nada no final. Você consegue, às vezes, fazer com uma caneca do fundo preto normal. Claro que tem umas canecas que tem umas peneirinhas. Inclusive, gente, eu deixei na plataforma
um vídeo mostrando a forma correta de fazer os testes de mastite, tá? Como fazer a desinfecção dos tetos, como fazer o teste da caneca, como fazer o outro teste da raquete, tudinho. Vocês vão lá e assistam. Qualquer coisa, vê esse slide aqui agora, vê o slide da raquete, dá um pause aí na aula, vai lá e assista. Para já vocês irem pegando no mesmo momento, entendeu? Sobre o assunto. Então, o teste da caneca é feito com os 3 primeiros jatos de cada quarto em uma caneca, né? Então, cada teto você pega ali, antes de tirar para qualquer coisa, você pega os 3 primeiros jatos e coloca na caneca. Pode colocar os 4 tetos no mesmo copo. E você tem que fazer isso diariamente, gente, diariamente. Ou você faz um ou você faz outro. Geralmente as pessoas optam por fazer esse teste aí todos os dias, porque é mais barato. Se o leite apresentar grumos, sangue, risco de sangue ou até mesmo pus, o animal está com uma mastite clínica. Se acaso ele apresentar um leite normal sem alterações, deu negativo para mastite clínica. Não necessariamente não vai ter mastite subclínica, tá? Um outro teste que é muito utilizado, vocês já devem ter utilizado aí, quem mexe com leite, é o teste de CMT, que é o California Mastite Test. É um teste que você compra pronto, você já compra o pote, né, o frasco com o reagente e você compra a raquete. Então, assim, você vai fazer o quê? Os primeiros jatos você vai colocar cada quarto em cada teto, tomando cuidado para você conseguir identificar qual o quarto afetado, tá? Então, você coloca numa posição que você vai conseguir saber de qual é cada lugarzinho aí. Você vai colocar, então, um reagente, a mesma quantidade de leite, a mesma quantidade de reagente. Então, se caiu muito leite, descarta um pouco e utiliza só um pouco mesmo do leite e coloca a mesma quantidade de reagente. Você vai homogeneizar, vai ficar ali às vezes 1 minuto movimentando a raquete, tá? Para que ocorra a mistura do leite com o reagente. O leite normal, ele fica ali coloridinho, né? Meio lilazinho, mas é um leite na consistência normal, tá? Na fluidez normal. Quando ele começa a apresentar uma viscosidade mais leve, ou seja, fica um pouco mais grossinho, né? Vamos pensar ali, talvez num leite, um mingauzinho de maisena bem ralinho, sabe? Aí ele tá com uma cruz, né? Se ele apresentar uma viscosidade mais grossinha, 2 cruzes. Se ele apresentar uma viscosidade bem mais grossa, né? Vamos pensar num mingau de maisena mais grossa aí, ele tá com 3 cruzes. Mas independente se é 1 cruz, 2 cruzes ou 3 cruzes, é uma mastite subclínica, tá? O animal não apresentou negativo no teste da caneca, o animal não apresenta sinal de inflamação, mas apresentou reagente no teste do CMT. Então, esses 3 aí, as 3 cruzinhas, mesmo sendo 1, 2 e 3 cruzinhas, eles são considerados animais com mastite subclínica. A ordenha em si agora, né? O ambiente da ordenha, ele tem que ser calmo, né? Vaca estressada não dá leite. Só que, por exemplo, se você acostumou a vaca a um ambiente que tem um pouco de agitação, com mais pessoas, na hora que falta algum barulhinho, ela já sente falta. Assim como se você é acostumado a tirar leite daquelas vacas em 2 pessoas, se você colocar uma terceira pessoa ali, já vai ter uma alteração também. E aí tem muita gente, eu lembro na época que eu era criança, o meu avô, ele tirava leite e ele tinha um rádio no curral. E as vacas só davam leite se o rádio estivesse ligado. Então é isso. O bovino em si, ele gosta de rotina. Então se você acostumou ela a ouvir música, deixa ela ouvir música. Inclusive tem muitas grandes leiteiras, né, por aí, que colocam músicas clássicas para as vacas ouvirem, tanto durante
quando ela fica embaiada ou durante a ordenha. Principalmente aquelas ordenha carrossel. Uma vez eu já vi uma ordenha daquela que tinha música clássica tocando enquanto as vacas eram ordenhadas. Uma outra questão, fazer pressão no conjunto da ordenha, né? Então, assim, não tentar tirar as teteiras depois da ordenha, né? Depois que você colocou lá, na hora que você for tirar, não tentar tirar sem desligar o vácuo, gente. Isso pode causar trauma nas tetas, né? Nos tetos das vacas e pode proporcionar um ambiente suscetível a ter mastite, tá? Até proliferação de micro-organismos, né? E causar ali uma inflamaçãozinha por conta do trauma. Uma coisa importante, quando vocês forem trocar as teteiras de vaca, né? Acabou a ordenha de uma vaca, passar a teteira para outra, fazer a desinfecção da teteira, tá? Com solução desinfetante, e aí deixa lá reagindo 1 minutinho e aí troca de vaca. Assim como no começo, né, da ordenha, você precisa fazer o pré-dipping, então no final você tem que fazer o pós-dipping. O pós-dipping ele consiste da mesma forma que o pré-dipping, né? Você vai mergulhar os tetos numa solução ou com iodo ou com clorexidine, mas tem que entender que tem que ter glicerina para ajudar a fechar o esfíncter do teto, tá? Essas soluções você já encontra pronta, tá, gente? Vocês encontram solução própria, pré-dipping, pós-dipping, você já encontra certinho, só para você usar, tá? Esses frasquinhos também é bom você colocar cores diferentes. Uma cor para o pré-dipping e outra cor para o pós-dipping, para não ocorrer a troca, né? E outra coisa, esse modelo, ele é o mais simples que ele é utilizado, mas tem vários outros modelos. Tem um que fica acoplado tipo numa hastezinha, bem interessante. Importante fornecer a alimentação após a ordenha, né, das vacas, porque tem que fazer elas ficarem de pé, elas não podem deitar. Porque a glicerina e o desinfetante, eles ajudam a fechar o esfíncter por um pouco tempo, mas é fechamento parcial, até que ele se feche sozinho. E a vaca precisa ficar de pé para evitar que suba micro-organismos se ela acabar deitando, né? Então, assim, ela tem que ficar de pé. Então, é a hora de colocar que a vaca dá leite, dá ração para a vaca também. Então, essa é a hora. Saiu da ordenha, dá ração para a vaca. No final, gente, o leite deve ser produzido em condição de higiene, certo? Então, assim, desde o manejo do gado leiteiro até os procedimentos da ordenha, conservação e transporte, deve ter por finalidade um leite de qualidade, tá? Após a ordenha, o leite deve ser filtrado, né, para evitar sujidades. E aí, tudo, a partir do momento que tá ali na ordenha e depois vai para o tanque, tem o caminhão que vem recolher, vai para a indústria, existem normas para serem cumpridas, tá? Então, até o nome vocês podem observar, instrução normativa. Então, são normas que precisam ser cumpridas para a qualidade do leite, tá? E a gente vai falar sobre elas um pouquinho. Então, a primeira instrução normativa é a instrução normativa número 77, de 26 de novembro de 2018. A instrução normativa 77, ela regulamenta os critérios e os procedimentos para a produção, o acondicionamento, a conservação, o transporte, a seleção e a recepção, define o que é o leite cru e os estabelecimentos registrados, tá? Então, gente, vamos ver alguns termos que vocês vão ver mais pra frente, mas eu quero que vocês já estejam cientes deles, tá? Boas práticas agropecuárias são procedimentos que têm por objetivo a qualidade do leite, então obter um leite de qualidade. E onde são aplicadas as boas práticas agropecuárias? São aplicadas em todas as etapas, desde a produção do leite, desde a ordenha, até chegar na indústria.
e depois até chegar ao consumo, entendeu? Então está aplicado em todas as etapas para não só produzir um leite de qualidade, mas entregar um alimento em boa qualidade para ser consumido. Contagem padrão em placas. São a contagem dos micro-organismos capazes de formar as colônias estáveis em um meio de cultura sólido. Aí elas vão estar a graus por 72 horas. Contagem padrão em placas vai estar relacionado à qualidade do leite, que vocês vão ver um pouquinho para frente também. Granja leiteira é o estabelecimento onde ocorre todas as etapas de produção. Então, imagine assim, vai ter a vaca, essa vaca vai ser ordenhada na mesma propriedade, nessa mesma propriedade vai ter o tanque, ou vai ter direto à indústria, né? Porque na granja geralmente da ordenha direto para a indústria, é encanado, né? Chegando lá, já vai ter ou o beneficiamento do leite, ou vai ter já a produção de derivados. Então, imagine um laticínio dentro da propriedade que tira leite. É basicamente isso. Leite tipo A, então, é o leite produzido pela granja leiteira, né? Tem o tanque de expansão direta, que é aquele tanque de refrigeração do leite cru, que mantém a temperatura igual ou inferior a 4 graus. O transvase é a transferência entre tanques, né, isotérmicos. Então, quando ocorre a transferência do tanque para o caminhão, por exemplo. Testes do álcool alizarol 72% é a prova físico-química. Ocorre com a adição de mistura de volumes iguais de leite e alizarol. É feito na hora que a pessoa vai levar o leite para o tanque, de colocar dentro do tanque, tem que fazer o teste de alizarol. Na hora que o motorista do caminhão vem buscar o leite, tem que fazer o teste de alizarol do tanque. Então, assim, o dono do tanque tem que fazer o teste de todos os produtores. O motorista tem que fazer o teste de todos os tanques. E aí, quando o caminhão chega na indústria, tem que ser, o caminhão é dividido em partes, né? Em bocas lá, em compartimentos. É feito o teste de alizarol antes de entrar na indústria, de cada compartimento separado. Então, gente, a IN 77, ela também fala sobre o estado sanitário do rebanho, com o objetivo de manter a sanidade realmente do rebanho que vai produzir o leite, né? Então, ela traz como proibições, é proibido a entrega de leite, é proibido também a indústria aceitar leite de propriedades interditadas por alguma doença ou por algum motivo. Por exemplo, uma propriedade interditada por tuberculose, por exemplo, não pode entregar o leite, né? Fêmeas em má estado clínico e nutricional. Eu sei que é meio complicado, né? Porque a indústria não vai conseguir ver a vaca. Mas para isso que servem as assistências, né? Que o laticínio, a indústria, ela oferece também. Ela tem que oferecer um suporte para aqueles produtores que estão fabricando sua matéria-prima. Então, eles vão conseguir ver essa questão do estado clínico e nutricional do animal. Vacas no último mês de gestação. Como a gente falou, no último mês de gestação, a gente tem a questão do leite residual. Então, ele não pode ser fornecido para alimentação humana. Então, ele tem que ser descartado. E as vacas na fase de colostro, né? Como a gente também já conversou lá no começo, o colostro ele não pode ser ingerido pelo humano. Vacas com diagnóstico positivo para doenças que possam ser transmitidas para os humanos através do leite, assim como a brucelose, por exemplo. Em tratamentos com medicamentos ou alimentação que possam prejudicar o leite. Então, por exemplo, se você está fazendo um medicamento, um antibiótico, por exemplo, e tem um período ali de carência, respeite o período de carência, tá? Por exemplo, muitas pessoas desenvolvem resistência, no caso as pessoas não, né? Os micro-organismos desenvolvem resistência a certos antibióticos por conta de produtores
que estão aplicando antibióticos nas vacas e esse antibiótico tem um período de carência, mas não é respeitado. Ele envia esse leite para a indústria e a indústria manda esse leite, porque ela não sabia, para consumo humano e o leite está cheio de resíduos de antibióticos. Isso é só um exemplo. Estabelecimento que teve um plano de qualificação de fornecedores. O estabelecimento ele também deve ter um plano de qualificação dos fornecedores, assim como assistência e capacitação. É isso que a gente estava falando ali em cima, gente. Sobre a indústria dar esse auxílio e também fazer bonificações, né? Cada vez que os fornecedores vão conseguindo se adequar mais, para no final disso tudo ter uma matéria-prima de qualidade. Para participar então do programa de qualificação, né, tem que ter então um manejo sanitário bom, manejo alimentar e armazenamento de alimentos, tem que ter comprovada a qualidade da água, refrigeração e estocagem do leite. Higiene pessoal e saúde dos trabalhadores é importante, igual a gente falou aquela questão lá da varíola, né? Higiene de superfícies, equipamentos e instalações. Controle integrado de pragas, então tem que ter um controle, não pode ter um rato, por exemplo, né? Lá, barata, essas coisas. Manejo de ordenha e pós-ordenha. Adequação das instalações, equipamentos e utensílios para a produção de leite. Manejo de resíduos e tratamento de dejetos e efluentes. O que você faz, né? Onde você descarta os dejetos. Uso racional e estocagem de produtos químicos, agentes tóxicos e medicamentos veterinários. Então tem que estar estocado certinho. Manutenção preventiva e calibragem de equipamentos. Para quem não sabe, a ordenha ela precisa ter manutenção, tá? Controle de fornecedores de insumos agrícolas e pecuários, então ele tem que ter um controle de quem ele compra, né, de quem ele adquire o insumo para alimentação, o insumo para ordenha. Fornecimento de material técnico como manuais, cartilhas, entre outros, no caso a indústria fornece, né? E a adoção de práticas de manejo racional e bem-estar animal. Então, a indústria tem que estar fornecendo, tem que a propriedade, né, o produtor da matéria-prima, ele tem que estar adotando essas práticas de manejo racional e bem-estar animal. Então, tudo isso faz parte do programa de qualificação. A pessoa que consegue fazer todos esses procedimentos, né, consegue aí ter um a mais na hora de fornecer o leite para a indústria. Sobre as instalações e os equipamentos, a instrução normativa fala que a ordenha tem que estar limpa antes, durante e depois da ordenha, então o tempo inteiro ela tem que estar limpa. Higienização e manutenção do equipamento da ordenha, então a ordenha, os equipamentos em si da ordenha tem que estar completamente higienizados. Refrigeração do leite pré-resfriamento ou tanque, tá? Então, você tem que ter um tanque, nem que seja o tanque do vizinho, aquele tanque comunitário, né? Tem que estar com a refrigeração, tem que ter a refrigeração do leite. O tanque refrigeração e armazenagem pode ser individual ou coletiva, tá? Cada um pode ser seu tanque ou os tanques podem ser coletivos. Propriedade rural, no caso o tanque na propriedade rural, ele deve ser numa propriedade rural, tá? Não pode ser por exemplo, numa agropecuária da linha, por exemplo, entendeu? Ele tem que ser numa propriedade rural, exceto em algumas situações que são requisitadas e tal, mas a exigência é que seja numa propriedade rural, onde o produtor também utilize o tanque. Tem que ter parede, né? Então tem que ter uma casinha coberta, tem que ser pavimentado. Gente, na época da chuva, dá muito problema para conseguir fazer o transvase do leite.
Então, assim, pensa que vai entrar um caminhão ali, né? Então, se você deixar ali de qualquer jeito, na época da chuva, vai dar problema. E isso vai fazer com que o ambiente do tanque fique sujo. Então, assim, faz ali uma pavimentaçãozinha, você mesmo, ou joga algum cascalho, alguma coisa pra tentar deixar andável, né? Vamos supor. Tem que ser iluminado, né? Porque às vezes não tem hora, às vezes pode ser que o transvase ocorra à noite, então você tem que ter um local iluminado, ventilado e um ponto de água corrente é importante. Então, a casinha lá, né, do tanque tem que ter um acesso para que o veículo possa coletar o leite. Em condições de higiene tem que estar completamente limpo, né, como a gente falou. O leite então deve ser armazenado, né, de acordo com a estratégia correta. Por exemplo, se o caminhão, por exemplo, se o caminhão então, os tanques comunitários, ele deve ser estratégico para facilitar a entrega do leite, né? Por exemplo, não adianta ficar 50 quilômetros de uma pessoa que vai entregar leite lá, né? Então, tem que ser estratégico, pensando nisso. Pode ser instalado fora de uma propriedade, desde que justificado, como eu falei, a exigência é que seja uma propriedade rural, se houver justificativa, então pode ser instalado em outro local. Após cada ordenha, o leite deve ser imediatamente transportado para o tanque em latões, com identificação, tá, de cada produtor. E é proibido receber o leite previamente refrigerado. Então, você coloca, vamos supor assim, você tira o leite lá, coloca o leite no freezer, aí você vai levar para dentro do tanque. Não pode. Por isso que é importante que o titular do tanque seja capacitado para isso. Né? Então, ele tem que ser capacitado para fazer a higienização dos equipamentos, ele deve ser capacitado para determinar o volume e a pesagem do leite, deve ser capacitado para fazer o teste de alisarol em cada latão, não aceitar, então ele tem que ser capacitado para identificar um alisarol positivo, porque se der positivo ele não pode aceitar aquele leite. E ele tem que registrar em planilha o volume, a data, a hora que chegou o leite, né? E ele tem que também estar atento à temperatura do leite, do tanque, tudinho. Então, para colocar no tanque o leite, ele é coado, né? Então, e refrigerado a temperatura máxima de 4 graus. Latões e utensílios higienizados após a entrega do leite, então tem que ter essa higienização após a entrega dos latões. Após a coleta do leite pelo caminhão, o tanque deve ser higienizado também. Inclusive, tem vídeo mostrando higienização de tanque, gente. E olhem que é complementar a aula, tá? Todos os vídeos que eu coloquei referente à análise de leite, referente à higienização de teto e referente à higienização de tanque, complementa essa aula, tá bom? Então assistam, eu vou ver certinho quantas horas vai dar, talvez compreenda 2 aulas. Então, mas assistam, todo o material que tá lá é para vocês assistirem, porque eu não vou dar eles em aula. Vocês vão ter que assistir lá para complementar, tá bom? Quer dizer, eu não vou dar eles em aula, mas é uma aula no caso. EAD tá me confundindo tudo. A coleta e o transporte do leite pelo caminhão, no caso, né, pelo veículo de transporte. No local de refrigeração e armazenagem do leite, no caso do tanque, é onde ocorre o transvase, tá? O caminhão não vai buscando em propriedade por propriedade, ele vai buscar no tanque. É feita a coleta do leite cru refrigerado. Ele só pode ser recolhido num veículo isotérmico, então nesse caminhão-tanque que a gente chama. O veículo deve estar de acordo para o transporte do leite, tá? Então tem que ser um veículo tanque certinho, todos nos parâmetros, tem que estar higienizado certinho. E o motorista deve ter um treinamento para fazer o teste de alisarol, medir a temperatura e registrar. Então, ó, vocês viram onde foi feito o teste de alisarol, certo? Na propriedade
na hora que foi receber, no caso no tanque, né, na hora que foi receber o leite dos produtores, foi um tanque coletivo. E aí agora o caminhoneiro vai fazer o alizarol do tanque. O motorista, então, tem que estar ciente de que ele não pode coletar um leite positivo no alizarol. Por isso que é importante, gente, fazer a análise de latão por latão quando chega no tanque. Porque, às vezes, tem 20 produtores que usam aquele tanque. 19 tá com leite certinho. Mas aí teve um que chegou lá para deixar o leite. Daí não tinha ninguém responsável lá. Aí o que ele fez? Ele falou, não vou fazer o teste não, meu leite tá bom. Aí joga dentro do tanque. Aí na hora que o motorista chega e faz o teste, dá o alizarol positivo. Mas não foi por conta de todo mundo, foi por conta de um que não fez o teste. O motorista ele também deve ser treinado para coletar amostras laboratoriais. É feito de algum tempo, né? Por algum tempo, de tanto e tanto tempo, ou às vezes em cada coleta. O motorista também tem que higienizar as conexões antes e após a coleta. Então, as conexões que conectam no tanque tem que ser higienizada antes e aí depois que coleta. Esgotar o leite residual da mangueira após a última coleta, certo? O tempo de coleta entre as propriedades não deve ser superior a 48 horas. Então, por exemplo, coletou de hoje de mim. E aí, um tanque que fica aqui daqui 10 quilômetros, ele vai coletar daqui 2 dias. Não pode. Por isso que tem as rotas. Os carros, eles são lavados externamente antes do descarregamento e higienizados internamente após a descarga lá na indústria. E é permitido a entrega do leite em latão direto na indústria, desde que o momento da ordenha até a entrega na indústria seja menor que 2 horas. Então, às vezes, o vizinho da indústria entrega o próprio leite. Agora, as normas quanto à recepção do leite. A temperatura de recebimento na indústria não deve ser superior a 7 graus, admitindo até 9 graus, tá? Porém, segundo lá o plano de autocontrole, se o plano for de 7 graus, então vai ser 7 graus, tá? Controle diário do leite de cada compartimento do tanque transportador, então é feito análise de cada compartimento, tá? Então, quando o caminhão chega na indústria, é coletado a amostra de cada compartimento antes de entrar. E aí, se der problema em alguma amostra, esse leite ele é descartado de acordo com o que a indústria definir, mas ele vai ser descartado. São feitas, então, as análises de temperatura, alizarol, acidez titulável, índice crioscópico. Esse índice acidez titulável para ver se está mais ácido ou não o leite, né? Índice crioscópico, ele vai mostrar se foi adicionado água no leite. Aí, densidade relativa, gordura, sólidos totais não gordurosos, neutralizante de acidez se for adicionado alguma coisa para neutralizar a acidez, ou reconstituintes de densidade ou do índice crioscópico, e substâncias conservadoras. Então, são feitas todas essas análises. E quando o leite é entregue em latão na indústria, é feito do mesmo jeito, mas por latão, né? É feita a coleta de cada latão ou galão, né? Para fazer análise. Se for constatada qualquer alteração, tanto de um caminhão ou do latão, é feita uma avaliação individual das amostras dos produtores que foi coletado lá no tanque, certo? Lembra que o caminhoneiro coletou no tanque uma amostra? Então, na hora que chega na indústria, se der alguma alteração naquele caminhão, é feita a análise de cada amostra que o motorista coletou. Uma vez por mês, é feita uma análise pela Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite. Então, essa análise que é feita na chegada do caminhão ali, tudinho, é feito o laticínio, a indústria tem que fazer toda vez que o leite chega, tá? É obrigatório.
Já essa outra análise é feita uma vez por mês, que é feita pelo um laboratório da rede brasileira. A legislação, ela também fala sobre a questão do programa de autocontrole da indústria, né? Então, tem que manter sempre atualizado o cadastro dos seus fornecedores e transportadores. Deve ter descrito tudo certinho, o procedimento de coleta do leite e análise, a coleta, o transporte, conservação de amostra, higienização de veículos, informar sobre os procedimentos de transvase, qual vai ser a hora, educação dos produtores. Tudo isso tem que ser descrito no programa de autocontrole, tá? Porque é através disso que por exemplo, se é uma indústria SIM, né? Sistema de Inspeção Municipal, é através desse programa de autocontrole baseado na legislação que o SIM vai fiscalizar aquela indústria. Ou se for CIE, eles fazem o programa de autocontrole, é baseado naquilo que vai ter a fiscalização, entendeu? Então, toda a indústria, frigorífico, laticínio, enfim, tem que ter o programa de autocontrole, tá? Os novos produtores, deve ser verificado as boas práticas agropecuárias dele. Então, se o produtor quiser começar a entregar leite naquela indústria, tem que ter uma verificação das boas práticas agropecuárias e fazer análise do leite, para ver se o leite está de acordo com o que a indústria procura. Quando se fala em granja leiteira, a gente tem que pensar que vai ser um circuito fechado, tá? Vai ser uma propriedade que vai ter uma estrutura de indústria. Tem que ter um médico responsável naquela propriedade, um médico veterinário. São feitas as mesmas análises da mesma forma que é feito na indústria. Todos os dias são feitas análises. E lá na indústria é feita uma análise a cada 30 dias, né? No laboratório brasileiro lá, de qualidade do leite. Já na granja leiteira vai ser a cada 15 dias. Então é uma avaliação quinzenal no laboratório da Rede Brasileira da Qualidade do Leite. Aqui é o famoso teste do Alizarol, né? E o que tem tanto esse teste de Alizarol, que é feito tantas vezes? Esse teste de Alizarol, então, ele vai medir a acidez do leite. Ele é baseado na coloração, tá? Então, assim, se você fizer o teste do Alizarol e ele tiver na cor vermelha tijolo, sem grumos, ou com poucos grumos, quer dizer que a acidez dele é normal e o leite está estável. Se a cor for amarela ou marrom claro com grumos, o leite está com uma acidez elevada e não estável. São esses dois primeiros que a gente está observando. Se for lilás a violeta, é um leite com reação. Então, ou tem mastite ou tem neutralizante de acidez, tá? Então, aí já é um leite que não pode ser aceito. Pronto, a gente entendeu como que funciona mais ou menos, né? A legislação ela é bem vasta, tá, gente? Ela vai estar disponível para vocês lerem tudinho, certinho. Tá disponível como material de apoio lá nos materiais. Fala sobre a questão da indústria, produção, qualidade do leite. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o leite cru refrigerado e o leite pasteurizado, tá? A instrução normativa que rege as normas para o leite cru refrigerado e o leite pasteurizado, e o leite UHT também, é a IN 76, de 26 de novembro de 2018. Então, a IN 76 trata do regulamento técnico da identidade e qualidade de leite cru refrigerado. O leite cru refrigerado é o leite produzido em propriedades rurais, refrigerado no tanque e destinado ao estabelecimento de leite e derivados sob inspeção, ou para um laticínio SIM, ou para um laticínio CIE, ou para um laticínio CIF. Antes da pasteurização, então, o leite ele tem que aguardar lá, ele cru, a 4 graus, tem que ser resfriado a 4 graus. E essa legislação, ela traz o leite como um líquido branco opalescente, homogêneo e odor característico,
com os parâmetros físico-químicos, tá? Os parâmetros físico-químicos são esses da tabelinha aí. Então, a gordura em 3 gramas, proteína total 2,9, lactose 4,3, sólidos não gordurosos 8,4, sólidos totais 11,4, acidez titulável 0,14 a 0,18, alisarol estável, densidade 1028 a 1034 e o índice crioscópico a 0,512 graus a 536 graus, a 0,536 graus. Esses são os parâmetros que na hora que você for fazer aquelas análises, você vai comparar com esses parâmetros. Não deve apresentar substâncias estranhas no leite, tá? Então, aqueles... as fraudes, né? Não pode ter. Contagem padrão em placas, gente. É aquilo que a gente tinha falado lá, ó. Os micro-organismos capazes de formar colônia, né? No máximo, 300 mil unidades formadoras de colônia por ml. E contagem de células somáticas, no máximo 500 mil células somáticas por ml. Então, aqui, ó, tá relacionado com a mastite. Então, se o animal tiver com a mastite subclínica ou clínica, ele vai contar mais de 500 mil, certo? Abaixo de 500 mil é aceito o leite. Essa instrução normativa, ela também trata sobre o leite pasteurizado. Então, regulamento técnico da identidade e qualidade do leite pasteurizado. O leite pasteurizado, então, é o leite fluido submetido a um dos processos de pasteurização, envasado automaticamente em circuito fechado e destinado ao consumo direto. Então, é basicamente o leite cru que passou pelo processo de pasteurização. É proibida a pasteurização de leite previamente envasado, tá? Ele só pode ser envasado após a pasteurização. O leite pasteurizado, você pode encontrar ele como integral, semidesnatado e desnatado. E você pode encontrar ele também dessas 3 formas, em frasco, em garrafinha, no caso, em saquinho ou em caixinha. Geralmente a gente pensa no leite pasteurizado como o leite de saquinho, né? Aquele que fica lá na câmara fria no supermercado ou na padaria. Mas na verdade ele pode vir de outras formas, tá? Não só de saquinho, que para nós é mais comum de saquinho. E ele tem que ficar lá naquele ambiente refrigerado, aguardando para aquisição, né, do consumidor e depois ser consumido, mas sempre guardado em ambiente refrigerado. E aí, assim como o leite tipo A é produzido em granja, tem como pasteurizar. Então, esse leite, além dele ser um leite, pode ser um leite pasteurizado normal, que é aquele que o produtor manda para a indústria o leite cru e aí eles vão pasteurizar. Ele também pode ser o leite pasteurizado tipo A, que é aquele produzido na granja leiteira. Então, ele é envasado também do mesmo jeito, é uma indústria normal, gente, a granja leiteira. E ele se apresenta também da mesma forma, tá? E assim, é muito mais comum o leite pasteurizado de granja leiteira do que de indústria, tá? É muito mais comum ter o leite pasteurizado tipo A, tá? E ele tem que apresentar, ele é um pouquinho diferente, tá? O leite pasteurizado é um pouquinho diferente do leite cru. No caso, o leite pasteurizado, o tipo A, ele não pode ter uma contagem padrão em placa acima de 10 mil unidades formadoras de colônias. E as contagens de células somáticas devem ser no máximo 400 mil. A pasteurização, ela pode ser lenta e pode ser rápida. A pasteurização lenta, ela é feita a 63 graus ou até 65 graus, então de 63 a 65 graus por 30 minutos. Ou ela pode ser rápida, de 72 graus a 75 graus por 15 a 20 minutos. A conservação desse leite pasteurizado, ele deve ser conservado na indústria a 4 graus.
E do transporte ao consumo, até o aguardo lá do consumo, deve ser até 7 graus. Então, no supermercado e em casa, ele tem que estar guardadinho a 7 graus até o consumo. O leite pasteurizado ele deve apresentar provas de fosfatase alcalina negativa e peroxidase positiva. Isso vai interferir se esse leite foi queimado, por exemplo, durante a pasteurização, tá? Vocês também vão ver vídeos de análise, tá? Sobre a fosfatase alcalina negativa e peroxidase positiva. Tem a ver se ele foi pasteurizado direito ou se ele foi queimado. É proibido a repasteurização do leite para consumo humano direto. Então, o leite, se acaso ele não foi pasteurizado direito, ele pode ser repasteurizado, mas para a produção de derivados e não para o consumo. E nós temos também o leite UHT, que é aquele leite ultra alta temperatura ou ultra high temperature. Tô tentando falar inglês aqui. É um leite que ele passou por um processo de esterilização, né, a 130 graus até 150 graus, por 2 a 4 minutos. Então, é uma esterilização com a temperatura extremamente alta por um curto período, né, até para não ocorrer a queima também do leite. O resfriamento, após esses 2 a 4 minutos, ele deve ser resfriado imediatamente a 32 graus e envasado em embalagens esterilizadas e hermeticamente fechadas. É proibido também o reprocessamento do leite UHT para consumo humano direto. Então, se acaso der algum problema, não for esterilizado direito, ele pode ser reesterilizado, mas para fabricação de subprodutos. O leite esterilizado pode ser também esterilizado de 110 a 130 graus por 20 a 40 minutos. E ele tem que ser armazenado em temperatura ambiente, tá? Na verdade, ele pode ser armazenado em temperatura ambiente. Quanto pasteurizado, ele tem que ser armazenado até 7 graus no consumo, né, humano e na fábrica, na indústria, a 4 graus. O leite esterilizado, o leite UHT, ele é aquele leite de caixinha que a gente vai no supermercado e ele tá lá na prateleira normal. Então, gente, a aula sobre leite, para falar um pouquinho para vocês mais sobre o leite, eu quis trazer essa questão das legislações. Então, são 3 legislações extremamente importantes: o RISPOA, a IN 77 e a IN 76. Então, assim, quem for trabalhar com leite ou quem é produtor de leite, é muito bom vocês terem essa legislação e conhecimento dessa legislação, entenderem essa legislação, até para vocês poderem ir atrás dos direitos de vocês, né? Às vezes as pessoas reclamam, o laticínio isso, laticínio aquilo, mas vocês não têm o conhecimento das regras, entendeu? Então, é muito bom que vocês tenham esse conhecimento. Mais uma vez, não deixem para a última hora as atividades. Lembrando que tem atividade que encerra dia 10, tá? Tem atividade que vai encerrar dia 17 também. E as outras atividades eu vou deixar para encerrar no dia 23. Então, assim, não deixem para a última hora. Façam, gente, por favor. Vocês podem ser reprovados por falta se vocês não fazerem as atividades, uma vez que essas atividades são para poder... como se fosse aula, tá? Não são atividades complementares, são aulas. Então, façam as atividades, assistam às aulas, assistam aos vídeos. Eu deixei vários vídeos sobre leite, sobre as análises de leite, higienização de ordenha, higienização dos tetos, higienização de tanque, todas as análises que eu consegui, bem explicadinho para vocês. Tá, então vá lá, não deixe de
de assistir aos vídeos. São vídeos curtos, não são vídeos longos, eu me preocupei com isso também. Deixei vários materiais complementares, alguns sim complementares, só para a questão de vocês terem curiosidade lá também. Então, assim, façam, assistam o vídeo certinho. E aí, a próxima aula de leite, a gente vai falar mais sobre os derivados, tá bom? Hoje foi só mesmo pra gente ver a questão do leite, tá? Do leite em si e as legislações. E aí, a gente vai entrar com a questão dos derivados, tá bom? Então, é isso. Obrigada por terem me ouvido por esse tempo, tá? E até a próxima. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Até mais.